Estamos aqui com a doutora Lorena, que ela é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana pelo Hospital Pérola Byton, sob os cuidados do saudoso professor Mário Cavanha. E nós vamos falar um pouquinho da história da doutora Lorena, depois a gente vai falar também um pouquinho sobre casais homoafetivos. E a gente sabe que a doutora Lorena está noiva, né? Então conta um pouquinho essa história para a gente aqui desse noivado. E parece que além do noivado já tem a operação bebê a caminho, né? Então conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, Felipe, eu tô noiva, já estamos juntas há 2 anos, eu sou noiva de outra noiva, né? Então eu tô atualmente numa relação homoafetiva, vamos casar em outubro. Bom, muita festa. Caso tudo dê certo, a pandemia não impeça a gente de ter mais eventos daqui para frente, é o que está nos planos. E com relação ao projeto bebê, é uma coisa que a gente já vinha discutindo há um tempo. Primeiro, por conta da minha idade, eu vou fazer 34 anos essa semana, no final dessa semana. Então a gente também tem que falar para as mulheres que antes dos 34 anos é a idade ideal para congelar óvulos, né? Então, já há 2 anos eu venho pensando em realizar o congelamento de óvulos. Só que nesse meio tempo eu fiquei noiva e daí discutindo com a Vanessa, que é a embriologista daqui do Gênix, ela falou assim para mim, mas olha, se você vai congelar óvulo, por que não já não congelar embrião? E aí eu pensei, realmente, se eu vou precisar começar o processo todo, eu vou precisar ir atrás de comprar esperma, por que não fazer isso já agora e garantir dentro do congelamento um produto que está mais no final daquela cascata de perdas que a gente enfrenta, né, na reprodução, e eu tenho uma certeza maior do que eu de fato tenho congelado. E aí conversei com a minha noiva, a gente topou, e aí foi aí que o bicho começou a pegar, assim, que a gente começou a entender a jornada por trás, assim, da vida da tentante, e em particular da tentante que está na carência de um dos gametas, né? Porque a gente precisava ir atrás do danado do espermatozoide. E como é que foi essa busca pelo doador? Assim, vocês sentaram, conversaram, falaram, agora vamos escolher um doador com essas características? Sim, a gente... o processo todo a gente sempre faz juntas, né? Procuramos clínicas, recebemos recomendações, né, da Vanessa com relação às melhores clínicas para fazer essa busca dos doadores. E uma coisa que foi importante para a gente era ter o maior número de características possíveis para que a criança se assemelhasse a nós duas. Então, a clínica que acabou suprindo mais essas necessidades foi uma clínica internacional, né, de venda de espermatozoides. E só que aí começaram a surgir novos problemas, porque dentro das características eles também fazem um painel genético completo, né, dos doadores. Atualmente tem ficado cada vez mais popular eles fazerem um painel genético completo, e é muito raro você ter um doador que não apresente nada das 283 variantes genéticas que eles vão atrás. Então, assim, sempre que você vai fazer uma compra e o doador ele tem alguma coisa positiva no exame genético, você precisa assinar um termo de ciência, de que você sabe que há essa alteração genética e que eles recomendam que quem vai usar aquela amostra faça também um painel genético para saber se você também não teria essa alteração. Ter certeza que, na verdade, é o estudo da compatibilidade genética do casal, né? Sim. Do doador e da receptora. Então,
E aí abriu-se outra questão. Nós duas queríamos gestar, né? Então, vocês duas vão passar por um processo de Sim. indução da ovulação, nós vamos retirar os ovinhos e fertilizar com o mesmo doador ou doadores Exatamente. diferentes? Então, a gente queria utilizar o mesmo doador, para que, pelo menos de alguma forma, as crianças entre si, elas têm um laço genético, né? Elas são geneticamente irmãs de mães diferentes, digamos assim. E a gente optou pelo mesmo doador, e aí teríamos que as duas fazer testes genéticos. E aí foi um exame, aí a amostra extraviou, aí a outra deu recoleta, teve que recoletar, e isso tudo ela foi ficando assim muito apreensiva, e eu ficando apreensiva do outro lado, e era para eu ser aquela pessoa que tava por dentro de tudo, sabe? É diferente de estar do outro lado da mesa? É muito diferente estar do outro lado da mesa. A gente chegou a ter um aconselhamento com a geneticista que chegou a dizer assim pra gente, mas olha, se vocês duas pudessem ter filhos, uma com a outra, vocês fariam um teste de compatibilidade genética para saber se haveria algum risco? Meio que no sentido de dizer pra gente desconsiderar qualquer alteração que viesse no Na verdade, doador. eu acho que a indicação para esse tipo de compatibilidade genética é se você já tem uma doença sabida na família e quer excluir qualquer tipo de risco. Sim, pois é. E a conclusão que vocês chegaram? Então, a conclusão que acabou deixando a gente mais em paz foi, de fato, as duas fazerem o teste, porque a gente pensou, bem, claro que se a gente pudesse ter filhos uma com a outra, a gente provavelmente não faria um teste de compatibilidade genética. Mas uma situação diferente é eu saber que existe uma condição genética e optar por ignorar aquilo. E se vai que o destino quisesse que alguma de nós tivesse alguma alteração dessa, a gente ia carregar aquilo para sempre. Então, apesar de toda a lógica, e isso eu própria conversei com a minha noiva, né, por ser da área de saúde, entender mais essa questão logística, ela não se sentiu tão segura de tomar essa decisão de abrir mão do painel genético, e acabamos nós duas fazendo mesmo, e é isso. Que a ideia é vocês gestarem juntos, simultaneamente, ou... Foi outra coisa que passou pela cabeça da gente, gestar as duas juntas, mas foi outra coisa que a gente excluiu, porque, sei lá, a gestação é um período que é tão especial, a pessoa fica um pouco mais fragilizada, é legal você ter, ser cuidada, né? Ter uma pessoa para cuidar de você sentir... E aí, se nós duas estivéssemos gestando ao mesmo tempo, ia meio que ser... Quem queria cuidar uma da outra. A gente quis, assim, ter o nosso momento, e quando fosse a nossa vez de gestar, a outra ser a que cuida, a que mima, entendeu? E a outra ser a mimada, digamos assim. Legal. E esse processo todo para depois do casamento, esse ano ainda, ou 2023? Assim que sair o doador, que agora a gente fechou. Vocês já escolheram o doador? A gente já escolheu, mas ele tá no momento com a amostra em quarentena, né, digamos assim. E vocês já pediram um processo de importação, tudo? Okay. Da amostra do doador? Não, você só pode começar esse pedido uma vez que a amostra é liberada. E aí a gente está nesse aguardo, mas estamos no processo de entrar. A gente tem lembrete no celular. De dia e à noite, tipo às 10 da manhã todos os dias, e às 17 horas, entrar no site para checar, porque eles não estão nem deixando disponível mais fila de espera, nada nesse sentido, né? Que facilita também bastante. Você recebe um e-mail, sabe que a amostra está disponível, mas agora também não está tendo mais isso. Então,
A gente tem que ter ainda esse trabalho extra de todos os dias entrar no site, atualizar o perfil dos favoritos, né? E ver se tem algum que esteja disponível. Ah, legal. E falando um pouquinho de casais homoafetivos também, agora falando com a médica, a doutora Lorena, como é que é o atendimento? Como é que elas chegam no consultório, ou casais masculinos, homoafetivos também chegam no consultório? Eles chegam ressabiados, ou uma relação normal? Assim, a gente veio aqui, a gente quer engravidar, a gente quer ter filhos. Como é que é esse universo que muitas vezes ele existe, mas a gente ainda não entende muito bem como ele funciona? E a gente sabe que hoje a gente tem diferentes como se diz, conceitos de família, né? Então, acho que isso é extremamente importante, manter o conceito de família e ajudar esses casais a engravidarem. Os casais que procuram o médico já para iniciar um processo de tratamento, geralmente é aquele casal que já passou por essa discussão entre eles, entre os familiares, talvez, e eles têm muita certeza de que aquele é o passo certo. E já chegam bem resolvidos, então, quanto querendo ter filhos. Com relação a ter filhos, sim, mas com relação às dúvidas, não tanto. A grande maioria vai atrás de se informar, mas às vezes encontram informações que chegam meio truncadas, assim. Por exemplo? Por exemplo, com relação a fazer alguém da família ceder óvulo ou espermatozoide, de que forma que isso funciona, de que forma que funciona o útero de substituição, entendeu? O útero solidário, na verdade. É um pouco complexo no Brasil, mas acho que a gente já está desmistificando uma série de mitos, né, a respeito do processo em si. Sim, mas são pessoas que, por si só, já precisaram enfrentar os tabus que a sociedade impôs e que já têm uma noção do conceito de família que eles querem para si e que eles desejam inserir seus futuros filhos dentro de uma sociedade plural. Então, o que eu vejo é que cada vez mais hoje as escolas têm essa preocupação de não ter mais dia da mãe, dia dos pais, e é mais dia da família, por ser uma questão que é mais inclusiva, que respeita outras formas de família sem ser a tradicional mamãe, papai, filhinho, né? Isso para gente que é de uma geração um pouco mais antiga, às vezes nem sempre é fácil de assimilar, né, de compreender, mas a gente vê cada vez mais que essas famílias são extremamente amorosas, carinhosas com as crianças, enfim, tem uma vida super normal, corriqueira, como qualquer outro casal. Exato. Bem por aí. E falando um pouquinho da parte médica, muitas vezes, pelo menos a experiência que a gente tem aqui na Gênix, é que às vezes uma menina quer doar os óvulos e a outra quer engravidar sem passar pelo processo de estimulação. Ou, no caso de vocês duas querem engravidar em momentos diferentes. Isso muda alguma coisa, o tratamento, a forma? Ou a legislação brasileira, eu sei que, permite esse tipo de procedimento e quando a criança nasce ainda é fácil de registrar no cartório que não tem nenhum tipo de burocracia, mas da parte clínica, é tranquilo? Clinicamente é tranquilo, é uma coisa que a gente já vem fazendo na reprodução há muito tempo, né, com relação à ovodoação de mulheres que são mais velhas e que precisaram pegar óvulos de outras mulheres com quem elas não tinham uma relação afetiva, e hoje a gente tem dentro dos próprios casais, então uma opta por o óvulo e a outra opta por receber o embrião e gestar no seu útero, de forma que esse processo seja sentido pelas duas mães, né? Elas se sintam mais incluídas no processo da maternagem daquela criança em si.
Mas mesmo dentro de relações homoafetivas masculinas, eles podem também criar métodos e formas de se sentirem também incluídos durante a gestação daquela pessoa que vai estar gestando para eles, né, no útero solidário. E também fazer parte desse momento do pré-natal, das consultas, dos exames, de montar o quarto e escolher cores e, enfim, tudo isso é parte também de ser pai, né? De você ter uma criança e começar a fazer escolhas sempre priorizando o bem-estar dela. Eu acho que isso é que é ser uma boa pai, um bom pai e mãe. Assim, não adianta pôr o filho no mundo, mas quem é pai e mãe é quem cria, né? Então, sim, independentemente da orientação. Quando a gente fala um pouquinho de casais homoafetivos masculinos, e a gente sabe que eles vão precisar de um útero solidário, a legislação brasileira hoje ela é um pouco mais flexível. Até então eram permitidos parentes de primeiro, segundo grau, hoje estendeu-se a parentes de quarto grau, e quando o casal não tem nenhum parente próximo, vai depender da liberação pelo CRM local. É muito complicado achar um útero de substituição, um útero solidário, nesses casos? Ou as famílias acabam se solidarizando, desculpa o trocadilho, né? Mas, sim. E se solidarizando com os casais homoafetivos masculinos e ajudando eles a engravidarem? Na minha experiência, eu vejo muita gente conseguir dentro das próprias famílias, assim, uma irmã, ter uma prima, mas mesmo que você não tenha essa disponibilidade dentro da família e tenha uma amiga do casal que é muito próxima, os conselhos têm julgado sempre em benefício do casal. Essas são autorizações que você precisa ter para garantir que o processo todo seja totalmente idôneo, mas que também não apresentam uma grande dificuldade conseguir esse tipo de autorização do conselho. E em casos de casais trans, é mais fácil trabalhar com esses casais, no sentido de a gente sabe que muitas vezes são utilizados hormônios para virilizar ou para fazer o lado feminino, mas quando você vai tratar esses casais, o manejo clínico é mais tranquilo ou requer alguns cuidados importantes? No caso, os casais trans têm um certo desafio que depende um pouco da questão de se houve uma cirurgia por trás da transformação daquela pessoa ou não. O que a gente percebe é que, principalmente no caso da gente lidar com uma mulher trans, que biologicamente ela era um homem e se acabou passando por um processo cirúrgico, apesar de terem muitas avaliações para permitir que aquela pessoa passe por uma transformação cirúrgica com psicólogos, endócrinos, nutricionistas, o que a gente vem percebendo hoje é que faltou o elemento do profissional de reprodução, alguém que questione o futuro reprodutivo dessas pessoas. Então, se, por exemplo, essa mulher vai passar por um processo de orquiectomia, que é a retirada dos testículos, que antes do processo ser realizado, fosse interessante fazer um congelamento seminal, entendeu? Que é uma coisa que até hoje eu não vi que tivesse acontecido frente a esses casos. O ideal seria aconselhar esses casais a preservarem a sua fertilidade futura, independentemente do processo de transformação. Sim, seria o mais interessante. Às vezes, devido ao uso prolongado de hormônios, isso pode interferir de alguma forma na resposta. As medicações que a gente faz para indução
de ovulação também precise passar um tempo sem fazer reposição hormonal com testosterona, até que a gente venha a ter uma resposta melhor, mais exuberante. Mas é um tratamento que ele é possível, sim. Como eu falei, tem seus desafios, mas não é nada que a gente não esteja preparado para lidar. Legal. Então, o ideal seria, no melhor dos cenários, antes de começar esse processo de transformação, aconselhar os casais ou as pessoas que vão passar por esse processo de transformação a armazenarem seus gametas, independentemente do desfecho desse processo. E lá na frente, se eles quiserem engravidar, eles vão lá ter os seus gametas guardadinhos. Exatamente. E existe algum tipo de conduta já pré-estabelecida? Ou é alguma coisa que nós como profissionais da área de saúde, deveríamos estar, como se diz, divulgando, propagando, educando essas pessoas a pensarem na sua saúde reprodutiva, que nem em homens ou mulheres que são diagnosticados com câncer, onde já o oncologista já fala, olha, você pode preservar a sua fertilidade futura. Sim, isso é uma coisa que é muito pouco falada, inclusive no ambiente médico, e que eu acho que cabe a nós também assumir um pouco dessa batalha e melhorar a divulgação e o tratamento para essas pessoas, que já é, de forma geral, tão precário, chamar a atenção para que eles e elas tenham essa preocupação com o futuro reprodutivo. Da mesma forma que a gente tem com uma pessoa que teve um câncer, a gente se preocupa em dizer, olha, você quer ser mãe, você quer ser pai, talvez o nosso tratamento vá influenciar na tua capacidade reprodutiva no futuro, vamos congelar, entendeu? E acaba que a gente faz mais isso com o câncer, que é uma coisa que necessita de um tratamento muito mais precoce. A gente consegue abrir essa janela de dizer, não, antes de começar uma quimioterapia, me dá 10 dias, 15 dias e a gente consegue fazer o processo. Enquanto que uma pessoa trans pode passar vários anos nesse processo até que seja, de fato, feita alguma intervenção cirúrgica e não chega ninguém lá para dizer assim, olha, vamos no meio desse processo pensar em congelar os teus gametas? Então, a ideia é dar uma cutucada no Ministério da Educação, né, para colocar isso no menu de opções de educação sexual e reprodutiva de jovens e adolescentes, porque cada vez mais isso é preconizado nas escolas. Sim. E, óbvio, dentro dos consultórios médicos também é extremamente importante esse tipo de abordagem. Sim, eu acho que eu daria o mesmo conselho que eu dou para todos os casais que procuram terapias de reprodução e que pensam em ser pais e mães no futuro. Eu acredito que é sempre melhor começar o mais cedo possível, né? Dentro da reprodução, isso é um paradigma muito forte, que a idade é um fator crucial para o prognóstico do nosso tratamento. Então, sempre que se você quer ser pai, quer ser mãe, você tem alguma dúvida sobre se você possa vir a ter algum problema no futuro, seja porque você teve uma doença, seja porque você faz reposição hormonal, procure um especialista. Vai tirar tuas dúvidas, fazer alguns exames e, se for necessário, a gente começa o quanto antes. Na medicina é sempre a coisa mais importante você começar nos estágios iniciais, né? Tem que esperar. Aí a gente fala, né, das mulheres que resolvem ter filho com 42, 43 anos, que a idade do óvulo é prejudicial ao desfecho do tratamento. Sim. É que, assim, na verdade, assim, acho que os ginecologistas gerais, né, posso dizer assim, que não são especialistas em reprodução humana, mas atendem a população feminina na área de ginecologia, poderiam estar propagando a ideia de preservar a fertilidade, independentemente do que vai acontecer no futuro. Então, isso já deveria ser um processo de educação continuada nas primeiras consultas ao ginecologista, então conversar com os pais dessas crianças, dessas meninas, depois os adolescentes, e na fase adulta
aí cabe o ginecologista orientar e falar que existe, né, a possibilidade de você engravidar aos 45 com óvulos de 25, né? Então acho que esse seria o melhor dos mundos. Sim, e eu acredito que isso tenha ficado cada vez mais comum. Foi uma coisa pela qual eu passei, na verdade, desde muito cedo. A minha ginecologista, ela se preocupava em conversar comigo sobre o meu futuro reprodutivo, falar que era importante eu pensar nisso desde cedo, me alertou para a possibilidade de eu fazer um congelamento de óvulos, caso eu achasse que isso fosse se prolongar além mais, até porque ela sabia que eu estava fazendo medicina. Ela sabia que era um curso que eu ia levar muitos anos até eu conseguir me estabilizar financeiramente e que talvez fosse interessante eu fazer esse congelamento, entendeu? Mas, apesar de achar que nós, como ginecologistas, estamos fazendo o nosso trabalho assim, de formiguinha, de ficar conversando com as pacientes e alertando elas sobre pensar no futuro reprodutivo, eu acho que uma coisa que tem ficado um pouco em falta é principalmente com as mulheres que têm relação com outras mulheres, elas têm medo de procurar o ginecologista. Elas têm medo de submeter a um exame ginecológico, entendeu? E isso acaba sendo ainda mais danoso e deixa esse grupo ainda mais vulnerável. Mas procurar um ginecologista não deveria ser um bicho de 7 cabeças. Não deveria, mas as pessoas associam muito o ginecologista a aquele médico que ele é intrusivo, né? Ele pede um ultrassom que é transvaginal, ele faz exame de Papa Nicolau, ele, sabe, faz exame de toque, tudo dói. Na concepção geral, todo mundo acha que são exames incômodos, se não dolorosos, entendeu? Na verdade, eu acho que são incômodos. É que nem um homem ir no urologista e fazer toque de próstata. Tem que fazer, mas cedo ou mais tarde não tem como fugir desse processo. Mas é um processo preventivo também. Então, acho que a medicina hoje ela tem que ser preventiva. Sim. Ela tem que ajudar as pessoas, orientá-las da melhor forma possível. E meninas, procure um ginecologista, acho que não tem problema nenhum, né? Sim, vamos. O ginecologista não é mais aquele médico sisudo, é um amigo, acho que é um conselheiro, né, para as futuras famílias, inclusive. Ou eu estou errado? Não está errado. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão de que os exames são todos feitos para fazer você sofrer. Não, é isso que você falou. A medicina, ela tem que ter o caráter preventivo acima de tudo, né? Como é que você se vê como médica e paciente ao mesmo tempo? E, assim, quais os conselhos que você daria para os seus pacientes na mesma situação que você vai vivenciar? Eu confesso que eu estou um pouco apreensiva, sim, mas eu acho que a gente, como médico, é um pouco mais ansioso por resultados. Mas sabendo bem como é o processo, eu pretendo, assim, tentar ser um pouco mais paciente no sentido de paciente e menos médica e vivenciar, assim, o momento da minha vez de ser cuidada. Que é uma experiência única. É uma experiência única e a gente sabe que não é que não seja acompanhada de algum grau de desconforto, talvez até sofrimento, e aí para isso eu sempre recomendo às minhas pacientes fazerem algum tipo de acompanhamento psicológico ou ter mecanismos para lidar com ansiedade, como exercício físico, meditação, o que é que funcione para você, que ajude você a vivenciar esse momento de uma forma positiva, né? Nem tudo é para ser dor e nem tudo é para ser sofrimento. É um momento que está representando a chegada do teu sonho, que é o teu filho, entendeu? Que é uma coisa que a gente espera que a gente não tenha que desistir jamais desse sonho, né? Sim. Que ele não é inatingível. Não, de jeito nenhum. Enquanto a gente estiver aqui, vamos estar tentando. Bom, a gente passou aqui alguns momentos bem legais conversando sobre casais homoafetivos,
como incluí-los na nossa rotina de atendimento e não só atendimento, mas acolher esses casais que vêm nos procurar. E, doutora Lorena, bem-vinda à nossa equipe. Muito obrigada.